que a gente fala aqui sobre hipogonadismo. Aliás, duas coisas que a gente pode falar hoje aqui sobre hipogonadismo. Belly Girl pergunta, por favor, fala um pouquinho sobre perda de músculo após os 35 anos de idade. Essa pergunta foi muito fortuita. Tem a ver com hormônios femininos? Vamos lá. E Dani Alves Carter. Pré-menopausa, cansaço, indisposição, oscilação de humor, zero libido. O que fazer? Vamos começar pela Belly, né? Por que 35 anos de idade a Belly foi muito feliz em selecionar essa idade? Porque é quando a gente atinge a nossa maturidade muscular máxima, né? Evidentemente se você não treina, né? Se você passa por um desenvolvimento normal. Aos 35, pumba, isso acontece. Quer dizer o quê? Quando você chega no ápice, o resto é ladeira abaixo. Então, depois dos 35 anos de idade, existe essa perda progressiva do que é a sua facilidade para você adaptar a sua massa muscular, para você ajustar a sua massa muscular ao treinamento. E quando você não tem treinamento nenhum, existe uma perda progressiva de capacidades que irá se intensificar depois dos 50 anos de idade, na verdade, mas que já existe a partir dos 35 e que piora de acordo com os hábitos que você tenha. Se você é tabagista, né? Se você fuma, se você consome álcool com frequência, se a sua alimentação é uma alimentação insuficiente nutricionalmente, embora possa ser excessivamente calórica, né? Porque caloria não é sinônimo de você estar bem alimentado, bem nutrido, né? Nutrição depende de qualidades e não de quantidades. Então, com hormônios, Belly, isso vai começar a impactar na mulher depois dos 40, tá? Por quê? Porque estima-se que aos 40 anos a mulher tem a metade dos hormônios, ou metade dos títulos hormonais que ela tinha com 20 anos. Né? Isso quer dizer que é o momento da mulher agir com mais sabedoria, né? Escolher suas batalhas, saber onde coloca suas energias, principalmente descobrir o que faz com que elas sejam recarregadas. Eu acho que tem pouco estilo de vida pior do que para uma mulher de mais de 40 anos sofrer restrição de sono e ter uma má alimentação. Então são coisas que a gente absolutamente não permite que a mulher pense que é normal. Assim, a gente está numa situação... Eu não posso falar o que eu tô pensando agora. Esse é aquele momento que você não pensa porra nenhuma. Você só pensa uma coisa. Pim! Ai, que katsu que eu tava falando mesmo. Pronto, lembrei. Seguinte. Então, existe um esforço nosso, né, por trás da nossa boa prática médica, né, que é justamente você orientar as pessoas que, por mais que a vida delas ela esteja adaptada e ajustada para se exercer o máximo possível, para pular almoço, existe esse senso comum, que fala dos tempos modernos, de que a gente precisa, né, não tem tempo para almoçar, tenho que dormir tarde, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas a nossa função como profissional de saúde, não sou médico, todos os profissionais de saúde, é mostrar que isso realmente não é normal, não é fisiológico, é extremamente prejudicial para a saúde e que, nesse caso, né, haverá um impacto de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. O pior deles é o de longo prazo, porque ele está associado a envelhecimento precoce e porque, de fato, você se habitua, né? Nós temos uma capacidade que é uma faca de dois gumes, que chama-se adaptação hedônica. Isso quer dizer que você acostuma com o que é bom, que você acostuma com o que é ruim. E quando você se acostuma com o que é ruim, dorme pouco, comer mal, existe uma degradação do seu organismo rápida e que, infelizmente, só vai ser percebida quando você já perdeu muito do que as suas características que você notava na sua juventude, não só de capacidade, mas características físicas mesmo, né? Eu tinha uma bunda empinada, eu tinha uma cinturinha fina, minha pele era um veludo. Então o que eu estou falando para vocês é que essencialmente a culpa é de cada um, o quanto você é capaz, ou então o quanto você se coloca como prioridade para que as coisas funcionem, né? E a gente tem aulas disso muito sutis, né? O avião está caindo, né? Em quem você bota a máscara primeiro? Você primeiro bota a máscara em você, depois ajuda quem está do lado. Mas é uma criança então, mas se você desmaiar, você não ajuda a criança, fudeu. E de fato, essa é uma cultura que tem que ser revista
porque eu vou ser muito sincero com vocês. Eu não acredito em altruísmo extremo. E eu não acredito por quê? Porque eu nunca conheci uma pessoa que tivesse um altruísmo extremo que ficasse calada sobre isso. E é muito diferente um altruísmo de autopromoção ou de uma carência gigantesca que a pessoa possa ter e que ela esteja projetando em algo que ela esteja fazendo supostamente para o outro, mas que na verdade ela está fazendo para ela mesma. Então ela não ajuda o outro porque o outro precisa. Ela ajuda o outro porque ela se sente melhor do que o outro. Isso é muito feio. Mas vamos voltar aqui. Então, quando a gente tem essas condições ajustadas de saúde, rotina, fisiologicamente, tudo tende a funcionar bem. Mas, infelizmente, esse equilíbrio hormonal, já que a Belle falou sobre a questão muscular, vamos passar sobre, ou vamos, muito bem lembrado, Ayn Rand, né? Cara, acho que o livro mais importante é aquele Atlas, mas é uma grande escritora. Ayn Rand, ela foi uma escritora da década de 30, 40, fugiu do Holocausto, foi buscar abrigo nos Estados Unidos e escreveu obras maravilhosas. Recomendo. Se você é homem e você precisa entender sobre sua natureza, eu não recomendo que você leia livro de outro homem. Eu recomendo que você leia Ayn Rand. A-N-Y-R-A-N-D. É um livro que assusta porque ele é dessa taruga, né? A Revolta de Atlas. Se é um livro que você tem que ler, sendo homem, possuindo testículos, esse livro você precisa ler. A Revolta de Atlas. É um tarugo. Eu li tem alguns anos. Aliás, acho que é um bom momento para ler novamente. O Rafael Eduardo, 77, tem esse livro. Provavelmente vai começar a ler. Então a dica hoje sociocultural é ler Ayn Rand, A Revolta de Atlas. A-Y-N-R-A-N-D. Vou mostrar de novo a capa para vocês. Aqui, ó. Essa é a capa, tá? Vai fazer você entender muita coisa. Muita coisa. Muita coisa boa, positiva. Mas por que a gente tem que pensar em declínio hormonal na mulher induzido por estresse? Porque sim, de fato, o estradiol ele apanha muito no estresse. Não que isso não aconteça no homem, isso acontece também. E o homem, como tem muito pouco estradiol, perder o pouco que ele tem é uma caca, tá? Por quê? Porque o homem, ele basicamente tem pouquíssimo estradiol para controlar os efeitos metabólicos do estradiol. Quais são os mais importantes que a gente conhece? Primeiro, o que são o equilíbrio dos lípides, colesterol. Toda vez que o estradiol cai ou que a proporção androgênio-estradiol fica muito, ou testosterona-estradiol fica muito desequilibrada em relação à testosterona, o colesterol vira uma caca gigantesca, jogando o risco cardiovascular para o homem nas alturas. Segunda coisa, o efeito de controle do sistema renina-angiotensina-aldosterona, né? O estradiol, ele é um estimulante de renina, né? Se você tiver ali demais, evidentemente que você vai ter um aumento da vasoconstrição arteriolar periférica que vai influenciar negativamente na sua pressão. Mas se você tiver de menos, isso também acontece. É bem ruim mesmo. E porque ele também estimula o que é a nossa capacidade de resposta glicêmica. O estradiol também tem essa capacidade. E como eu falo para vocês, o hormônio é que nem sal. Muito, aí pouco é sempre ruim, né? Pouco é ruim, porque sal, comida sem sal, não é mais aquilo que é gostoso, né? Bom aquele bifão de churrasco com aquele sal grosso em cima, né? Gostoso para fazer bem até para teu pensamento, né? Em segundo lugar, se é demais, aí é incomível. Não tem como você resolver. E aí tem os efeitos a longo prazo, né? Metabolismo ósseo, por exemplo, ele é controlado por estradiol, né? É o estradiol que estimula a produção de uma substância chamada osteoprotegerina, que faz com que você desative em parte o que é, ou controle, a função de uma célula que come osso, que é o osteoclasto. Então isso são coisas importantes aí para o nosso conhecimento. E para a mulher, pessoal, o estradiol é fundamental. E como ele é mais sensível, né, de uma forma geral do que a testosterona, é muito fácil você ter uma mulher hipogonádica, e principalmente quando essa mulher usa anticoncepcional, né? Seja oral, seja anel intravaginal, seja DIU, seja o que for. Por isso que é importante você passar no ginecologista, fazer uma série de exames para observar se você já não tem um perfil que já é muito sensível por conta dos níveis
de estradiol, progesterona, sua função tiroidiana, né? Enfim, um check-up mais geral antes de você entrar numa medicação dessa, senão você está provocando um hipogonadismo. Eu sei que tem muito médico que fala, o estradiol, o anticoncepcional não impacta na performance atlética. Gente, o ciclo menstrual impacta na performance atlética. Talvez não impacte quando você pega grupos controle de pessoas que se exercitam de forma recreativa. Agora, quando você treina porque você quer desenvolver massa muscular, porque você quer perder gordura, é outro papo, outro papo. Então, Maria, a celulinha que controla a gente comer osso é justamente o osteoclasto, né? O osteoclasto, ele depende da ativação de um negócio chamado RANK ligante, que vai ligar num receptor RANK e que vai ativar essa celulinha que vai comer o osso. Pelo estradiol, a gente produz um negócio chamado osteoprotegerina, que liga no RANK ligante e impede ele ligar o osteoclasto. Tá? Um bom lugar para você estudar isso é no livro Endocrinologia Clínica, do professor Lúcio Vilar. Isso está muito bem explicado lá, tá? Assim, aluno de primeiro ano de medicina consegue entender, se estudar direitinho, tira 11 na prova, né? Porque se você me perguntar assim, eu quero um livro para aprender endocrinologia clínica, professor Dr. Lúcio Vilar. Eu quero rever endocrinologia, eu quero um vademecum, eu quero um lugar que eu acesse rápido. O essencial em endocrinologia, Patrícia Salles. Eu acho que esses são os livros assim que, se você gosta desse assunto, você precisa possuir e evidentemente ler. Mas lá com certeza você vai conseguir mais sobre isso. Então a gente pode provocar hipogonadismo. Você pode ter um hipogonadismo, né, autoprovocado. Se de repente você, no instinto, né, sem saber nada sobre como você funciona, você vai lá e compra um anticoncepcional e começa a tomar, né? Procura um médico antes, né? O ginecologista, principalmente aquele ginecologista que trabalha com ginecoendócrino, ele vai fazer uma pesquisa sobre você, vai entender como é que você funciona, e aí ele vai te indicar ou não uma forma de fazer a sua prevenção contra a gravidez, se bem que eu sempre tenho minhas preocupações, né, de você inibir esse eixo feminino, né, sendo que, por exemplo, você não protege para outras doenças, como, por exemplo, doenças sexualmente transmissíveis, né? E, pessoal, existe AIDS hoje, né? Ainda existe, né? Ninguém fala sobre, mas existe HIV. Curiosamente, sífilis está voltando. Ano passado eu fiz 3 diagnósticos de sífilis no consultório. Cara, é inimaginável, né? Sífilis, doença de marinheiro de 1800, no entanto está na sociedade, né? Gonorreia nem se fala. Gonorreia eu diagnosticava na faculdade. Cara, eu lembro de ter um caso icônico. Eu estava no 5º ano de medicina, a gente estava atendendo no ambulatório de medicina de urgência, quem coordenava era o professor Meyer, né? E era um grupo muito legal. O Meyer, o Constantino. O Constantino era um professor que ele falava assim, medicina é fácil, tá tudo escrito. É verdade. Difícil é pegar aquilo que está escrito, fazer entrar aqui e ficar, né? Porque tá escrito, você olha, parece que entra, mas às vezes você vai escovar o dente e sai, aí você tem que ler de novo, e de novo, e de novo. E como diria Léo Stronda, de novo. Alguém vai mostrar isso pra ele, fudeu. Ele vai mandar mensagem, ô cuzão, tá tudo certo. Se não te zoa, não é teu amigo, né? Vamos falar sério. Então o fato é esse. E aí chegou aquele sujeito, e ele tava com uma dor de garganta. Consultei, perguntei, e eu acho que ele sentiu confiança em mim. Na hora que ele estava saindo, assim, aquele sinal, né, do cara que, na verdade, ele tem uma queixa maior, foi no médico e reclamou da dor de garganta. Ele vira pra mim e fala assim, e uma galera pra atender, né, SUS, Hospital São Paulo, aquela galera, e aí tá lá, naquela situação, eu vejo o cara parado na porta, falei, o que esse cara tá pensando? Alguma coisa que ele queria me falar que não teve coragem, mas não deu outra. Ele vira pra mim e fala assim, doutor, tem um amigo meu, na hora, pra cima de Moá, tem um amigo seu. Não, pra cima de Moá não, né? Aí eu já falei, meu amigo, põe seu amigo pra fora aí, vamos ver o que tá acontecendo. Como que o senhor sabe? Eu falei, irmão, você passa uma consulta inteira enrolando, aí na hora que você vai sair, você vira e fala, o meu amigo, não, porque essa é a pior mentira que você pode
contar para médico, né? É porque o meu primo, tem um amigo meu, o teu amigo vai ligar, falou, ó, tô com um problema no pinto. Não vai, cara. Eu duvido que algum amigo faça isso com você. Não conta essa mentira pro seu médico, pra sua médica. Você vai passar vergonha, porque ela é muito descarada. Você pode até contar uma mentirinha, você pode falar que tomou o remédio na hora certa, você pode falar que você foi na terapia, mas não vem com esse papo de meu amigo, porque mentira, é um amigo imaginário, é para quem você queria contar que você fez arte e você se lascou. E não tem problema. Aí o cara mostrou lá, puta, saindo pus da uretra assim. E aí eu olhei para ele, faz quanto tempo que você tá mijando agulha de crochê? Porque, porra, você imagina uma infecção dessa, o que não deve doer, né? Aí ele... antibióticozinho pra casa, uma semana ele volta feliz, ele nem lembrava da garganta. O negócio é que o amigo dele tá tratado e pronto para servi-lo da melhor forma possível, né? Contei uma coisa nojenta e vocês tomando café, vocês me perdoem, aqui a gente, né? É o costume. Que eu posso falar para vocês? Então, hoje a gente falou um pouquinho de parte muscular, né? Falamos um pouquinho de como a Belle me pediu. Sobre a Dani Alves, acho que a gente foi muito superficial, né? Hoje, mas a gente pode falar de novo, né? Porque pré-menopausa, ela é um tipo de hipogonadismo. Eu acho que o cuidado que tem que ter, Dani, é que mulher também tem hipogonadismo e não é menopausa. É que toda vez que cai o hormônio na mulher, será que eu estou na menopausa? Não, você é tão sujeito a hipogonadismo quanto homens. A questão é que os mecanismos, eles são delicadamente diferentes. Mas do mesmo jeito que existe síndrome MOSH, que é a obesidade, aliás, é o hipogonadismo específico da obesidade masculina, também existe a síndrome FOSH, que é o hipogonadismo específico da obesidade feminina. A mulher é muito sujeita a estresse. Estradiol é uma coisa muito delicada, né? Pensa que o estradiol é o hormônio mais refinado que existe da cadeia da esteroidogênese, né? Então, quando você começa a produzir esteroide no seu corpo, você começa lá de colesterol, pregnenolona. A última coisa que você produz, a coisa mais refinada, é estradiol, depois estriol. O estriol tem muito pouco tempo de meia-vida, acaba não sendo uma molécula primordial, mas o estradiol, ele é fundamental para homens e mulheres. E a dica para os homens é que o estradiol é fundamental para o homem também. Então, quando a gente está fazendo algum tipo de recuperação glandular por uso de esteroide, ou porque o paciente teve uma síndrome MOSH, a gente toma um cuidado gigantesco com o nível de estradiol. Todo mundo associa que o estradiol alto vai causar, por exemplo, alteração de libido e de potência sexual. Mas o estradiol baixo é um dos maiores responsáveis por perda de libido e performance sexual masculina. Então, você que usa os venenos, né, ou como você gosta de falar, usa os Danone, os brócolis, e está socando anastrozol para dentro, repensa o que você está fazendo. Você está acelerando seu envelhecimento, você está piorando sua massa óssea, você está piorando seu metabolismo muscular lentamente, porque você está destruindo a função da sua mitocôndria. Mitocôndria é dependente de estradiol. O estradiol é uma das moléculas, é um dos hormônios que estimula uma molécula chamada proteína desacopladora na mitocôndria, que faz ela funcionar e faz você ter energia disponível. E um sintoma muito comum de excesso de falta de estradiol é quando o homem está no meio da relação sexual e ele perde a ereção. Isso é ruim. Ele começa todo animado, de repente está no meio do negócio, e aí? Aí dá aquele pânicozinho, né? Então, muita calma nessa hora, guerreiros. Vamos falar sobre hipogonadismos, vamos falar sobre temas delicados que vossas excelências passam no dia a dia, mas a gente continua amanhã, são 8h03, já estou atrasado para o meu treino e preciso seguir adiante, senão Thiago Fiorenzano vai arrancar meu couro, tá? Um beijo para vocês, fiquem bem. Lembrem assim, né, se for conveniente para vocês, aperta o botão de seguir aí. Eu tenho recebido algumas mensagens, não são muitas, de que precisou seguir mais de uma vez porque a plataforma derrubou. Eu recebi isso do Instagram e do YouTube. Pelo sim, pelo não, aperta o seguir aí, garante que você vai estar comigo aqui todo dia, de manhã, às 7 da manhã. Estamos aqui fazendo cardio, trocando ideia para deixar o dia melhor. Combinado?